Você deve ter ouvido falar de várias histórias de serial killer, como o maníaco do parque Francisco de Assis Pereira, que matou e estrupou ao menos 6 mulheres e tentou matar outras 9 em 1998. Os crimes foram no Parque do Estado de São Paulo, na capital. Ou pode ter ouvido falar de Tiago Henrique Gomes da Rocha, o assassino de Goiás, que confessou ter assassinado 39 pessoas, a maioria mulheres, entre 2011 e 2014 em Goiânia. Matou garotas de programa, moradores de rua e homossexuais, e a partir de 2013 focou só nas mulheres. Ele matava aleatoriamente quando passava de moto, escolhendo as vítimas ao léu. Quer dizer, qualquer um que passasse, ele atirava e vitimava essa pessoa com esse regime total de crueldade, né? E temos a lista que não para. Mundialmente tem o Tung Berson, na Índia, de 1790 a 1840, matou 931 pessoas e foi parar na forca. Também depois de tanto assassinato, muita gente que ele matou cruelmente. O Gilles Montmorency, da França, ou Gilles de Reis, 1432 a 1440, matou de 100 a 200 crianças. Ele estrupava, torturava e assassinava as vítimas. Antes dessa vida obscura, ele tinha lutado ao lado, olha de quem? Joana d'Arc. Aí depois teve essa vida criminosa fora dessa luta que ele tinha feito ao lado da Joana d'Arc contra a Inglaterra. Andrei Chikatilo, da Ucrânia, 1978 a 1990. Ele vitimou 53 pessoas. Ele tentava estrupar as crianças, mas como não conseguia ter ereção, ele acabava matando elas. Temos também o Fritz Haarmann, o vampiro de Hanover, 1918 a 1924. Ele atraía as vítimas a seu apartamento, onde praticava sodomia e as assassinava mordendo suas gargantas. 27 mortes aí registradas. Tudo isso eu falei para falar agora desse caso mais recente, que resultou em uma prisão depois de 4 anos de investigação da polícia lá no estado de São Paulo. Antes de falar desse caso, eu vou registrar aqui e vou dizer claramente o que esse caso tem a ver com serial killer e também com o capitalismo, porque serial killer é assassinado em série, né? O cara assassina as pessoas, ele comete essas mortes porque ele tem um objetivo criminoso e ele faz isso em série. E o capitalismo, ele faz as pessoas serem concorrentes uma das outras. Mas vamos diferenciar. Concorrer com outras pessoas não significa que as pessoas são inimigas. Então, esse caso aqui coloca a mente dessa pessoa em estado de doença. Por exemplo, você trabalha com um comércio e ao seu lado tem um concorrente seu. O que é que você vai fazer para atrair mais clientes? Claro que você vai querer baixar o preço, oferecer um produto melhor ou um serviço melhor, com mais qualidade, convencimento, um bom diálogo. Tudo isso vai ser uma coisa diferencial para você. E se você for perceber, geralmente as pessoas trabalham sempre próximas umas das outras. Os concorrentes acabam ajudando uma marca a outra. Por exemplo, na beira-mar de Fortaleza, no calçadão, os turistas, eles são abordados pelos vendedores de passeios turísticos, que estão lá fazendo o seu trabalho de oferecer um passeio pelo litoral cearense. Então as pessoas que vendem passeio, já pensou se elas fossem, de repente, umas matarem as outras por causa de uma venda que não deu certo, porque o turista escolheu o vendedor A e não o vendedor B? Então seria uma carnificina. Como os feirantes, os ambulantes, trabalham também um próximos dos outros, e às vezes o cliente escolhe um e não escolhe o outro. E outro exemplo também
É o caso, por exemplo, no centro de Fortaleza, existem óticas, e as óticas são numa mesma rua aqui de Fortaleza, do centro de Fortaleza. E as pessoas trabalham próximas umas às outras, e quem oferece melhor produto, melhor qualidade, melhor preço, melhor atendimento, leva vantagem sobre o outro cliente, sobre o outro concorrente. E nem por isso uns matam aos outros. É a lei da sobrevivência, é a lei do capitalismo, que em alguns casos as pessoas fazem assim, concorrem limpamente, em outros casos as pessoas concorrem mais criminosamente, como foi o caso aqui curioso desse serial killer Flávio do Nascimento Graça, o maníaco da peruca, preso depois de 4 anos do primeiro crime, apreendido com um serial, livros sobre astrologia e estudo da mente, além de uma faca, uma arma de choque e um RG falso. Ele é dentista, tem 39 anos, ele matava os concorrentes dele na outra clínica, em Santos, litoral paulista. Ele teria matado irmãos proprietários da clínica americana. Em 2016 foi apreendido pela polícia na casa do acusado, livros de bruxaria e magia negra. Ele foi reconhecido por colegas da faculdade que viram, através da câmera de monitoramento que registrava parte de ação dele no bairro Gonzaga, reconheceram que era ele, quando ele estava executando mais um concorrente seu. As investigações apontaram que Flávio do Nascimento tentava apagar as pistas, desativava contas bancárias, e-mails, tentou suspender o registro do Conselho Regional de Odontologia, mas não conseguiu, devido a dívidas com a instituição. As mortes começaram em 2014 com o assassinato do empresário Agiles Corrêa de Carvalho, dono de uma clínica. Em julho de 2015, foi a vez de Aldaci Corrêa de Carvalho, que estava também na companhia de outras 2 pessoas que também foram vitimadas pelo assassino. Esse é um caso sistêmico de crimes hediondos, crimes inaceitáveis. O capitalismo chega ao seu estágio mais cruel, em que a livre concorrência é superada aí pela livre maldade das pessoas que não aceitam que o seu concorrente possa oferecer um produto melhor. Foram 2 clínicas instaladas ao lado da clínica dele, e talvez ele perdeu freguesia e não tentou inovar, mudar o seu trabalho, o seu atendimento, tentou apenas vencer pelo mal, pelo lado mal da história, e virou um serial killer diferente dos outros serial killer, porque os outros matavam por prazer. Ele matou talvez por prazer e por necessidade de sobrevivência também. O capitalismo fazendo as pessoas se matarem umas às outras também, infelizmente, mas numa mente criminosa como a dele, foi o que ele achou como justificativa para cometer os crimes. Eu sou o Carlos Emanuel, esse é meu podcast, e eu quero que você que está gostando, comente, curta, compartilhe, e voltamos com mais notícias e informações curiosas numa